Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h48. Olá, muito bom dia para você. Hoje, quarta-feira, 15 de novembro do ano de 2023. Feriado da Proclamação da República. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques. Jornal Verde Vale. Imunizante contra a dengue. Farmacêutica negocia para disponibilizá-la no SUS em 2024. Ninguém acerta 6 dezenas da Mega Sena e prêmio vai a 43 bilhões de reais. Deputado Lucas do Vale propõe a adoção de biometria para identificação de recém-nascidos em Goiás. Criciúma tropeça e Vitória é campeão da Série B pela primeira vez na história. Com 39,2 graus centígrados, Goiânia teve o dia mais quente para um novembro da sua história. Milho, exportações até a primeira semana de novembro já são 3% maiores do que em todo o ano passado. Policiais federais fazem nova paralisação por reestruturação salarial. CNJ aprova a criação do Exame Nacional da Magistratura. Teste será requisito para concurso de juiz. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h49. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a vacina Qdenga, já disponibilizada na rede privada de saúde, está em fase de negociação também para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O imunizante foi criado pela farmacêutica japonesa Takeda. A diretora executiva da empresa no Brasil, em entrevista coletiva nesta terça-feira, disse que o medicamento estará disponível a partir de janeiro do ano que vem na rede pública. Segundo a executiva, a discussão da incorporação da Qdenga no SUS está avançada na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. As conversas tiveram início em julho, quando a Takeda submeteu a proposta em compra. Em 5 de outubro, os conselheiros pediram informações adicionais, dentre as quais o governo federal questionou a farmacêutica sobre o valor sugerido para cada dose da vacina. O preço ficou em R$170. No entanto, a pasta quer pagar menos, algo em torno de R$120 por dose. Cabe ressaltar, como destacou Lee, que são necessárias a aplicação de 2 doses em um período de 3 a 4 meses. E o resultado da Mega Sena concurso 2656, com prêmio de 35.595 mil reais, foi divulgado ontem em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado foi a 43 milhões de reais no próximo sorteio, que será realizado no sábado, dia 18. Os números sorteados ontem foram 20, 24, 27, 46, 57 e 58. 62 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$47.313,97. Os 3.946 acertadores de 4 dezenas vão receber R$1.062,10 cada. E o calor, o tão famoso calor que tem assolado o Brasil inteiro, hein? O calor faz a demanda por energia atingir o maior patamar da sua história. Quem vai contar isso em detalhes para nós agora no Jornal Verde Vale é o repórter Alexandre Figueiredo. A onda de calor que atinge o Brasil, sobretudo nas regiões centro-oeste e sudeste, fez aumentar a demanda por energia. É o que divulgou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, na segunda-feira. De acordo com dados do ONS, a demanda instantânea de carga do Sistema Interligado Nacional, o SIN, no início da tarde de segunda-feira, passou de 100 mil megawatts, atingindo esse patamar pela primeira vez na história. Professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Célio Berman alerta que esse dado apresenta um problema maior do que apenas o energético. A questão ela é de saúde pública. E vamos pensar no que está acontecendo com a população que não dispõe
de ar-condicionado e de ventilador. Independente do excesso da demanda pelo acionamento desses equipamentos, o que me parece central é que municípios, estados e governo federal deem atenção à população que vai sentir efetivamente os efeitos dessa temperatura. Com impactos que podem se agravar em diversas áreas nos próximos anos em razão das mudanças climáticas, o professor indica uma alternativa para evitar que o país chegue a uma falta de fornecimento de energia. Não penso que seja a atribuição da população, de uma forma geral, consumir menos energia. O que deve se levar em consideração é setores econômicos que produzem bens para exportação, reduzam a sua produção, então reduz-se a demanda industrial desses setores de forma a possibilitar a energia que é necessária. Segundo estimativas do ONS, o nível dos reservatórios de hidrelétricas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste vai ficar abaixo da média histórica, tendo somente a região Sul com possibilidade de aumento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h54 agora. O deputado Lucas do Vale do MDB apresentou um projeto de lei para criar um sistema biométrico de identificação para recém-nascidos em Goiás. A ideia é colher as impressões digitais dos bebês imediatamente após o nascimento, assegurando uma identificação precisa e segura. O parlamentar explicou que o projeto visa criar uma camada adicional de proteção e segurança para os recém-nascidos e suas famílias, reduzindo a possibilidade de erros de identificação e evitando o sofrimento humano resultante de situações de troca. Ana Paula Rezende recebeu ontem o ex-prefeito de Trindade, Jânio da Rua, em seu escritório em Goiânia. A conversa dos MDBistas aconteceu em um contexto no qual a filha do ex-prefeito Iris Rezende foi sondada recentemente pelo governador em exercício Daniel Vilela, presidente do MDB goiano, a respeito da possibilidade de ser candidata a vice-prefeita em chapa da base governista na capital. Como se sabe, Jânio iniciou seus trabalhos para tentar se viabilizar como representante do grupo liderado pelo governador Ronaldo Caiado na corrida pelo Paço. Ele confirmou o encontro e diz que, caso seja candidato, Ana é a pessoa que ia querer muito na sua chapa. Em entrevista publicada no domingo pela Tribuna do Planalto, Ana Paula revelou que pode ser candidata a vice, desde que seja para um candidato que tenha os mesmos princípios que ela. E o governo de Goiás oferece um programa de desconto sobre valores de multas, juros, atualização monetária, além de pagamentos parcelados de dívidas de pessoas físicas e jurídicas junto à Saniago. Vamos conferir os detalhes com Alex Atanásio. Seu José chegou cedo no VaptVupt para aproveitar os descontos do programa Sanear. É bom a pessoa limpar o nome, né? Muito bom, essa iniciativa é muito boa do governo. A Andrea também fez o mesmo, assim que ela soube do programa. Com esse desconto, 5 vezes, boa quantidade de parcelamento para ajudar. Assim como eles, centenas de consumidores também estão aproveitando o programa Sanear. São descontos de até 95% sobre os valores de multas, juros e atualização monetária para pagamentos à vista. Já no caso de pagamento parcelado, o desconto sobre multa, juros e atualização monetária é progressivo e varia de 55% a 80%. Vale lembrar que todos os débitos vencidos podem ser negociados, tanto para pessoa física quanto também para pessoa jurídica. Porém, os descontos são apenas para débitos com referência até o mês de dezembro de 2022, ou seja, do ano passado. Se o cliente for o titular atual ou responsável pelo débito a ser negociado, ele deve procurar o atendimento presencial da Saneago, portando documentos pessoais, entre eles CPF, RG e comprovante de endereço, obrigatoriamente. Qualquer pessoa que se interessar, por favor, procure o nosso VaptVupt com agendamento ou vá a uma agência do próprio Saniago e renegocie os seus débitos. Alex Atanásio, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h57 agora. Olha, Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, André e Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Essa é a formação que Fernando Diniz mandou para campo nesta terça-feira na Granja Comari, em Teresópolis, no primeiro treinamento visando o duelo com a Colômbia na quinta-feira em Barranquilha. A formação tem 6 caras novas em relação ao time que perdeu para o Uruguai na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em Montevidéu, na data FIFA de outubro. Apenas a dupla de zaga Bruno Guimarães no meio e Vini e Rodrigo no ataque foram mantidos. Diniz perdeu muitos titulares por lesão, como Ederson, Casimiro, Neymar e Gabriel Jesus, que está em Teresópolis trabalhando de olho no jogo contra a Argentina no dia 21. O Brasil encara a Colômbia no Estádio Metropolitano na próxima quinta, às 21 horas, horário de Brasília, pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. E na terça-feira será a vez de enfrentar a Argentina às 21h30, só que aí no Maracanã. E após confirmar o acesso no último domingo, o Vitória conquistou a Série B pela primeira vez na sua história nesta terça-feira, mesmo sem entrar em campo. O Leão confirmou matematicamente o feito inédito, porque o Criciúma tropeçou diante do Guarani ao empatar em 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa no complemento da 36ª rodada. Depois de vencer o Novo Horizontino por 2-1, o time baiano chegou a 69 pontos e se garantiu na primeira divisão. E só não confirmaria o título da segundona na noite desta terça se o Criciúma saísse vencedor do jogo em Campinas. A brilhante campanha que garante a taça mais importante na história rubro-negra contou até agora com 21 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 63%. E faltando 2 jogos para o fim do campeonato, o Leão marcou 48 gols e sofreu 28. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado físico do boi gordo segue com preços firmes. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, as escalas de abate começaram a apertar em alguns estados, sugerindo pela continuidade desse movimento no curto prazo. Iglesias ressaltou que o feriado da Proclamação da República tende a quebrar o ritmo das negociações e dificultar a composição das escalas de abate. A demanda por carne bovina está no seu ápice, motivada por 3 fatores. Primeiro, a entrada do 13º salário e demais bonificações. Segundo, as confraternizações de final de ano. E terceiro, criação de postos temporários de emprego. Com isso, as indústrias têm necessidade de manter as escalas relativamente confortáveis para atender todo esse consumo, é o que afirmou o analista. Com isso, as indústrias têm a necessidade de manter as escalas relativamente confortáveis para atender todo este consumo. Confira o preço da arroba do boi gordo pelo Brasil, fechados nesta terça-feira. Em São Paulo, R$238 arroba. Em Goiânia, 237. Uberaba, Minas Gerais, 230. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$231. E finalmente em Cuiabá, no Mato Grosso, R$207. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. E a Federação Nacional dos Policiais Federais convocou novamente a categoria para uma paralisação nacional a fim de reivindicar reajuste salarial. O ato está marcado para esta quinta-feira, data que marca o Dia Nacional do Policial Federal. Haverá mobilização em todas as unidades da Polícia Federal no país. Em Brasília está previsto a manifestação às 10 da manhã, que seguirá da sede da Polícia Federal até o Ministério da Justiça e Segurança Pública. No fim de outubro, a categoria realizou uma paralisação com o mesmo intuito. O chamado Dia D contou com atos espalhados nas superintendências regionais e demais unidades da Polícia Federal de todo o país. Em Brasília, cerca de 200 policiais e servidores administrativos da Polícia Federal manifestaram-se em frente à sede da instituição. E o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta terça-feira que as empresas aéreas devem apresentar em até 10 dias um plano para reduzir o preço das passagens. Silvio Costa Filho se encontrou com representantes das companhias aéreas nesta terça-feira.
O ministro também se reuniu com enviados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, da Secretaria de Aviação Civil e da Associação das Empresas Aéreas. O antigo ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Márcio França, tinha um projeto objetivando democratizar o acesso ao transporte aéreo. A ideia do político era a venda de passagens aéreas a R$200 a certos grupos, como, por exemplo, aposentados. No balanço mais recente da ANAC, referente a agosto, o preço médio das passagens aéreas aqui no Brasil foi de R$ 649,17. 718, o PEC, que restringe decisões de ministros do STF, já pode ser votada. A matéria nós vamos conferir com Yuri Hudson. A proposta de emenda à Constituição que restringe decisões monocráticas de ministros de cortes superiores já pode ser analisada pelo Senado Federal. A PEC limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal que suspendam leis e atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. A proposta também define um prazo para o pedido de vista coletivo de julgamentos, que será de até 6 meses, prorrogáveis por mais 3 meses. A votação da matéria encontra críticas e resistência entre integrantes do Supremo. No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sustenta que a votação da proposta é uma prerrogativa do Legislativo. Trata-se da PEC número 8 de 2021, que versa principalmente sobre pedidos de vista, declarações de inconstitucionalidade e concessão de medidas cautelares, com foco na redução do protagonismo de decisões monocráticas, privilegiando-se a colegialidade da Corte. É um sinal de profundo respeito ao Poder Judiciário, em específico à nossa Suprema Corte, que merece todas as minhas honras. Em 2019, uma PEC com teor semelhante foi rejeitada pelo Senado. O relator da matéria naquele momento, Esperidião Amin, do PP, sustentou que agora a proposta foi melhor discutida e tem mais apoio para ser aprovada. E nós não tenhamos que ficar murmurando críticas pelas decisões monocráticas que se perpetuam através dessas manobras e pedidos de vista, que não são pedidos de vista, são pedidos para que não sejam vistos os autos de um processo. Eu acho que esta proposta de emenda constitucional está madura para ser debatida, se for o caso, aperfeiçoada e votada por um Senado consciente. A proposta está pronta para ser votada desde semana passada, mas não chegou a ser analisada. A expectativa dos entusiastas da matéria é votá-la na semana que vem. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h21 agora. Goiânia, capital de Goiás, bateu o recorde de dia mais quente para o mês de novembro nesta terça-feira. A temperatura máxima na cidade chegou a 39,2 graus centígrados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Além disso, a umidade relativa do ar caiu a 15% nesta terça-feira. Os índices foram registrados pela Estação Meteorológica Automática do órgão. Anteriormente, o dia mais quente da história de Goiânia havia sido registrado em 12 de novembro, quando os termômetros chegaram a 38,7 graus na capital goiana. O INMET emitiu um alerta para baixa umidade e altas temperaturas em Goiânia. É esperado que os termômetros registrem temperaturas 5 graus acima da média para este período. O alerta deve durar até a próxima sexta-feira. A previsão do tempo para o feriado da Proclamação da República, celebrado hoje, para Goiânia, de 37 graus, a temperatura máxima de 19 a mínima. A umidade relativa do ar na capital goiana pode registrar índices inferiores a 30%. E a cúpula estadual do PSDB lançou um terceiro nome como alternativa para a eleição de prefeito para Goiânia em 2024. O do economista e ex-deputado federal Valdivino de Oliveira. Além dele, ainda estão cotados no partido a vereadora Alva Santiago e o jornalista Matheus Ribeiro. Valdivino foi citado pelo governador, o ex-governador Marconi Perillo, em recentes encontros do PSDB, como experiente em gestão e na política. O economista disse que estaria pronto para a missão. E mais de 60% dos consumidores da capital goiana, exatamente 61,6%, devem ir às compras durante a Black Friday no dia 24 de novembro. Isso considerando apenas a população economicamente ativa residente na capital e sem considerar o turismo de compras ou a região metropolitana. Os dados são da CDL, que prevê
a movimentação de aproximadamente 165 milhões de reais, com ticket médio de R$200 para cada item. E as rodovias que levam ao Parque Estadual do Terra Ronca, no Nordeste goiano, estão passando por melhorias. A matéria é de Juliana Carnevale. Uma das regiões de maior potencial turístico do estado, devido ao Parque Terra Ronca, o Nordeste goiano está recebendo mais de 155 milhões de reais em obras rodoviárias. O objetivo é facilitar o tráfego de moradores e de visitantes. Na GO 110, o trecho de 50 quilômetros entre Iaciara e São Domingos, distrito de Estiva, está sendo pavimentado, com investimento de 82 milhões e 900 mil reais. Já na GO 108, em Guarani de Goiás, um trecho de 37 quilômetros será construído do zero com recurso estadual superior a 72 milhões de reais, levando até próximas cavernas. A autorização para a construção rodoviária foi assinada pelo governador em exercício, Daniel Vilela. Ele destaca a importância das obras para a região nordeste do estado de Goiás. Que liga a cidade de Guarani com o Parque Estadual Terra Ronca, uma das belezas naturais mais importantes do nosso estado. Depois vamos na região de Iaciara, uma obra que está em execução também, vistorial, importante, ligando Iaciara a Estiva e, consequentemente, depois de Estiva, a cidade de São Domingos. O governador Ronaldo Caiado tem determinado a todos nós o trabalho, o esforço para que a gente possa colaborar com o desenvolvimento dessa região, que é a região que mais precisa, região nordeste do Nordeste goiano. O governador tem feito muitas obras, muitas ações, muitos programas para que a gente possa permitir que essa população tenha oportunidades de vida, que possam aqui desenvolver, que possam aqui criar em boas condições as suas famílias e, naturalmente, o governo, se fazendo presente, colabora com isso. O Parque Estadual de Terra Ronca, localizado nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, abriga a terceira caverna mais extensa do país, a Gruta de São Mateus, com mais de 23 quilômetros, e é um dos maiores complexos de cavernas e grutas da América do Sul. A área possui mata virgem, cachoeiras, rios, trilhas e mais de 250 cavernas, sendo 5 delas abertas à visitação. A unidade de conservação é gerida pelo governo de Goiás. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h25. E a pedido do Corinthians, a Confederação Brasileira de Futebol alterou a data do jogo contra o Bahia, do dia 25 para o dia 24 de novembro, uma sexta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. O pedido do Timão tem relação com a eleição presidencial e do Conselho Deliberativo do clube, marcado para o dia 25 de novembro, sábado, na sede social do clube, no Parque São Jorge. O pleito vai eleger o próximo presidente e também as 8 chapas que integrarão o conselho do clube junto aos vitalícios. O jogo tem papel fundamental para o futuro do Bahia, que está na luta contra o rebaixamento e apenas a 1 ponto do Cruzeiro, que tem 2 jogos a menos para realizar. O tricolor baiano foi consultado e concordou com a mudança na data da partida com o Timão. A Procuradoria do STJD ingressou com um pedido de liminar para que Curitiba e Cruzeiro joguem com portões fechados em função do ocorrido na Vila Capanema no último sábado, quando organizadas dos 2 clubes invadiram o gramado e entraram em confronto. A Procuradoria também requer a interdição da Vila Capanema, estádio do Paraná Clube, até que seja comprovado que o local tem condições de receber jogos. Também há o pedido de aplicação de perda de mando de campo aos 2 clubes, bem como o afastamento das organizadas envolvidas no episódio do final de semana. As solicitações têm caráter liminar e ainda precisam passar pela avaliação do presidente do STJD, o que deve ocorrer já nos próximos dias. Em caso de decisão positiva, as medidas ficarão em vigor até que o caso seja julgado pela Justiça Desportiva em primeira instância. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27. As exportações de milho do Brasil alcançaram um marco histórico em 2023, superando o recorde de 2022. Com mais de 45 milhões de toneladas exportadas de janeiro até a primeira semana de novembro, as projeções indicam que o ano encerrará com 50 milhões de toneladas.
A informação foi trazida pelo diretor de conteúdo do Canal Rural. Até o momento, o total de cereal exportado já é 3% superior a todo o milho embarcado ao longo do ano passado. A China desempenhou um papel significativo nesse aumento, comprando mais de 11 milhões de toneladas de milho do Brasil de janeiro a outubro. Vale ressaltar que no ano anterior, essa parceria não era possível devido a protocolos tecnológicos, sendo liberada apenas em novembro de 2022. A Ásia, com um todo, importou 22 milhões de toneladas das 45 exportadas até o momento. Apesar do aumento expressivo no volume exportado, a receita cambial apresentou uma queda de 10%. Giovanni Ferreira destacou a importância de ter um mercado mesmo com preços menos favoráveis, enfatizando que a ausência do mercado seria mais prejudicial. A projeção otimista é que as exportações atinjam a marca de 53 milhões de toneladas, representando aí um acréscimo de 10 milhões em relação ao ano anterior. Mesmo com o desafio de vendas a preços mais baixos, a ampliação do volume exportado é vista como uma conquista relevante para o setor. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h29 agora. Olha, agências bancárias de todo o país vão ficar fechadas nesta quarta-feira. Vamos conferir os detalhes com Humberto Ferretti. Agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta quarta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Contas de consumo, como as de água e luz, e boletos diversos com vencimento no feriado, poderão ser pagos na quinta-feira, dia 16, quando as agências funcionarão normalmente, sem a cobrança de juros ou multa. Esses documentos, porém, costumam já vir com a data ajustada. A FEBRABAN lembra ainda que o cliente pode agendar o pagamento de contas ou utilizar o autoatendimento, no caso dos boletos com código de barras. Os caixas eletrônicos e os serviços bancários por site e aplicativo dos bancos funcionarão normalmente no feriado. Sem esquecer que os meios digitais já respondem hoje por 80% das transações bancárias realizadas no país. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferretti. 7h30, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. Já logo após o break comercial, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já com o Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.